falar do coração com o Dr. Hélio Castelo, que é graduado em medicina pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro, especialização em cardiologia pela Unifesp, tem um currículo maravilhoso. Boa tarde. Prazer. Obrigada por ter vindo. Como é que anda o nosso coração, doutor? Tem que estar bom, né? Tem que se cuidar, para manter ele bem assim. Mas e a gente sabe se está com problema? O coração dá sinais? E que sinais ele dá? Então, Olga, a gente sempre diz que existem algumas doenças que elas são um pouco mais silenciosas. Então, a melhor forma de você diminuir os danos, vamos dizer assim, que o coração pode causar para a saúde das pessoas, é fazer prevenção rotineira. Tá, e essa prevenção eu devo fazer a partir de que idade e, sei lá, uma vez por ano? Então, aí depende dos fatores de risco que a pessoa tem. Hoje a gente orienta homens, pelo menos a partir dos 35, 40 anos. Já? 35? 35, 40 Sim, anos. porque o que está morrendo de gente jovem. Exatamente. Com problema no coração? Isso que é o grande problema, né? Então, depende muito dos fatores de risco. A gente sempre diz que existem 3 fatores de risco, que são fatores de risco que a gente não consegue mudar, que seria a idade, o sexo e a genética. Então, a pessoa que tem uma genética muito forte, ou seja, várias pessoas na família próxima... Já morreram do coração? Já tiveram um problema cardíaco, não precisa nem ter morrido, mas tiveram um problema cardíaco ou um AVC... Tem que ficar atento. Tem que ficar mais atento, homem mais atento e acima de 40 anos mais atento. E aí vem os fatores outros, que são fatores que a gente consegue controlar, que é cigarro, obesidade, pressão alta, enfim. Diabetes, sedentarismo... Comida muito gordurosa, é verdade, que também dá problema? Tudo isso. Estresse. Mas aí, doutor... Não dá para tirar tudo. Não, então, não dá para tirar tudo. Tem que tirar, o estresse é meio complicado. Que tamanho tem o nosso coração? Mais ou menos o tamanho da tua mão fechada. O tamanho da minha mão é o tamanho do meu coração? Mais ou menos. Olha, esse daqui é quase um coração real, de tamanho real. Mais ou menos desse tamanho. Isso aqui abre? Abre. Aqui, quando a gente abre, a gente vê as válvulas do coração. É isso que é trocado? Isso. É isso que é trocado. E aqui, essas coisinhas vermelhas aqui, que estão lá de fora, representado, são as artérias coronárias, que quando entope, causa infarto. É essa que entope, então. Deixa eu mostrar vermelhinhas aqui. Essas vermelhinhas aqui, ó, gente, é que entopem. E aí que entra com o catéter? Isso. Para desentupir? Para desentupir. É o que eu faço. Aqui que põe o stent? É aí que coloca o stent. E aqui o que faz com isso aqui? No coração, na válvula, você pode ou trocar cirurgicamente, ou hoje nós temos também a possibilidade de implantar uma válvula por catéter. Implanta uma válvula na válvula do coração. Exatamente, sobre ela. Principalmente idosos que têm, às vezes, problemas de válvula aórtica, ela calcifica, e os idosos, muitos, pelo menos 30%, não tinham condição cirúrgica. Então, hoje por que o idoso não, por conta da idade mesmo? Não, às vezes por idade, por ter outras doenças. Então, nós passamos a implantar uma prótese, entra pela virilha, e implanta ela sobre a prótese. Esses exames são perigosos? Olha, tem risco, mas menos risco do que manter a doença, sem dúvida. O cateterismo, por exemplo, o risco dele é 1 em cada 1000 pacientes de ter alguma complicação. Ou seja, 0,1%. É menor do que eu sair daqui e ir até o hospital e me acontecer alguma coisa. Eita, vamos cuidar desse coração, hein? Estou falando aqui com o Dr. Hélio Castelo, cardiologista renomadíssimo. Doutor, coração dá tumor? Pode ter. Não é muito frequente. O câncer no coração, o tumor no coração, é um órgão com bem menor frequência de câncer do que outros órgãos. Ou seja, não é uma das principais doenças do coração. Existe até um tumor benigno, que é mais comum no coração, mas mesmo assim não é o que mais nos preocupa em relação ao coração. Outro dia eu li alguma coisa na internet, tipo assim, você já observou que o coração é o único órgão do organismo que não dá câncer? Tem bem menos, é muito raro. Dá câncer? Pode dar, mas pode é bem dar raro. Câncer no coração? Pode, mas é raro. É raro? É raro. Uma coisa que vale a pena falar, Olga, ainda mais que nós estamos no Outubro Rosa, é o seguinte: mulheres, homens, enfim, quem estiver fazendo tratamento oncológico, é importante fazer acompanhamento cardiológico junto, porque as quimioterapias e as radioterapias, elas podem
dar algum comprometimento cardiovascular. Então é importante ter o Olha, é acompanhamento. importante isso. O que é doença vascular periférica? Então, a mesma doença que acomete as artérias coronárias que a gente mostrou, por exemplo, infarto, essa doença chama aterosclerose, que é a doença que causa acúmulo de gordura na parede dos vasos e obstrução, entupimento. Ela pode acometer tanto a circulação do coração como do cérebro, como na circulação nas artérias periféricas, perna, braço, principalmente nas pernas. Muito bem. A Diva está perguntando o seguinte aqui, eu gostaria de saber, problemas no coração chamado prolapso. Minha mãe morreu de um AVC, meu pai tem problema no coração, eu percebo que quando eu falo rápido, eu fico muito cansada. O prolapso de válvula mitral, que é o que ela tem, é uma alteração na forma como a válvula fecha. Isso nem sempre é uma doença e na maioria das vezes não dá problema. Então é só um acompanhamento clínico que precisa. Não tem nada a ver com a doença que a mãe dela que acabou Falecendo a mãe dela. E com relação à taquicardia, qualquer pessoa pode ter? É algo que eu tenho que me preocupar? É o coração que dispara? Nós temos dois tipos de arritmia. Na verdade são vários, mas... Taquicardia, arritmia é a mesma coisa? A arritmia é tudo que sai fora do ritmo normal do coração. Ela pode ser taquicardia quando ela bate rápido e bradicardia quando bate devagar. Então, as taquicardias, existem várias causas, medicamentos, hipertiroidismo, quer dizer, aumento do funcionamento da tireoide, e taquicardia por si só, como se tivesse dado um curto-circuito no coração. O estresse causa isso? Pode causar também. Ai, esse curto-circuito, hein? Tem mais pergunta aqui chegando? Tem. Insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é o seguinte, quando, como o próprio nome diz, o coração ele está insuficiente para realizar suas atividades normais, que é a contração. Ele perde força de contração e geralmente ele dilata. Existem várias causas, pressão alta, diabetes, doença de Chagas no Brasil é uma das grandes causas e é uma das grandes causas de morte em relação à doença cardíaca. O coração não vai tem dilatando, força. Ele dilata e ele fica insuficiente. A pessoa tem cansaço para pequenos esforços, até cansaço para tomar banho, às vezes. Nosso telespectador falou o seguinte, que fiz um eletro e deu distúrbio de contenção do ramo direito. Pergunta se é um problema sério. Geralmente, o distúrbio de condução, não é contenção, de condução. Do ramo direito é uma alteração na parte elétrica do coração, que pode não ter nenhuma conotação patológica, ou seja, pode não ser doença, mas vale a pena ir num cardiologista para ver. Aqui outra pessoa dizendo que tem problema com tireoide, né? E sente muita falta de ar. O que o senhor aconselha? Então, o tireoide, ela pode ter dois tipos de problema. Ou a tireoide funcionando menos, quando funciona menos a pessoa tem mais cansaço, fica mais obesa e tem como se a bateria fosse diminuída. Quando a tireoide está funcionando a mais, geralmente dá taquicardia, dispara o coração, tem batedeira. Então vale a pena ir no endócrino, resolver a tireoide para ver se é essa a causa principal. Muita pergunta aqui, gostaria de saber, o médico disse que eu tenho um coração grande, maior que o normal. E isso me incomoda. Eu sinto realmente o coração maior. E aí? E o médico disse isso para o telespectador? Deve estar um pouco sugestionada, porque normalmente a gente não sente o coração maior. Agora, ele pode ser maior, um pouco maior e não ter problema na função dele. O importante é saber se ele está aumentado e está dilatado também, porque aí ele pode estar fraco e aumenta a chance de insuficiência cardíaca. E doença de Chagas, doutor? Então, a doença de Chagas, o Brasil é um dos campeões de doença de Chagas, infelizmente, e ela era mais restrita ao Nordeste, ao Norte e Minas Gerais. Hoje ela está forte também no interior de São Paulo, inclusive aqui em São Paulo, que é um bichinho barbeiro, que é tipo como se fosse uma vespa um pouco maior. E dentro dele, ele carrega um protozoário, vamos dizer assim, que entra na nossa circulação e pode atacar ou o coração ou pode atacar o intestino e o esôfago. Então, ele pode causar coração dilatado, intestino dilatado, esôfago dilatado também. A gente sabe que quando ataca o coração, geralmente não ataca os outros órgãos. E o mais interessante,
é que pode levar até 15, 20 anos para começar a dar sintomas. Nossa, que coisa. E o senhor, bom, claro que o senhor sabe o número de casos, né? De doença de Chagas em São Paulo, principalmente, aumentou bastante. Está aumentando. Já é quase 1h da tarde e eu tenho essa novidade para contar para você aqui na tela da Rede TV. A partir de hoje, todos os dias, às 8h da noite, você confere ao vivo os sorteios diários da loteria. É uma parceria da Rede TV com a Caixa Econômica Federal. A nossa equipe já está lá na rodoviária do Tietê fazendo todos os ajustes para as transmissões, para a transmissão. E fique ligado aí que começa 9h50 nas mídias sociais, tá certo? Então acompanhe, 19h50, 7h50 da noite. Já nas redes sociais você acompanha. E aí você pode ser o próximo sortudo também. Acompanhe então, 7h50 da noite pelas redes sociais. 8h aqui na tela da Rede TV, essa parceria com a Caixa Econômica Federal. Vai que você ganha aí. Boa sorte, tô te desejando, hein? Tá bom? Doutor, marca-passo. Primeiro, onde que instala o marca-passo? Bom, o marca-passo é como se fosse uma bateria. Uma bateriazinha. Como se fosse uma bateria. É usado principalmente quando o coração bate muito devagar e por alguma doença de um bloqueio grave. Ele é colocado embaixo da pele, geralmente nessa região. Em cima aqui do coração. Imagina que o coração está aqui no meio do peito. Tá. Ele fica aqui, entra por uma veinha, que é dessa azul aqui, e ele fica encostado na parte de dentro do coração. Lá embaixo, o fiozinho fica ponta. na ponta. Uma coisa que sempre perguntam, Olga, é se quem tem marca-passo pode fazer ressonância magnética, por exemplo. Certo. Pode entrar no banco, vai apitar, etc. Isso. Hoje, os marca-passos novos, nos últimos, acho que quase 10 anos, eles podem tudo. Pode ressonância, pode entrar na porta lá sem problema. A porta que tem o sensor, os magnetismos, sem problema nenhum. raio-x de aeroporto. Para a gente fechar, qual a gravidade de aneurisma ascendente na aorta? Isso é uma das doenças mais graves que existe. Quando você tem a aorta que é essa artéria vermelha, quando ela dilata muito, você pode ter a rotura dela. Essa aqui? Essa vermelha aqui? Essa grandona vermelha. O aneurisma dá aqui. Então essa dilata isso daqui e ela pode romper. Sabe que nem pneu de carro que forma aquela bolha? Sei, é isso aqui. exatamente a mesma coisa. Forma uma bolha. De verdade, isso tem a grossura disso aqui, menos? Não, é mais. É mais que essa caneta? Isso aqui é mais ou menos 3 centímetros de diâmetro. Isso aqui é mais ou menos o real. Isso aqui é mais ou menos o real. Gente, essas veias que ele está mostrando aqui, nesse... Como é que eu chamo isso? É um modelo. Um modelo? É o real. Olha a grossura dessa veia. Gente ela é do grande. Céu. Agora, muito cuidado, porque são mais de 300 mil mortes por ano no Brasil por causa do coração. 3284-0013, o telefone do Dr. Hélio Castelo, muitíssimo obrigada. É um prazer. E ele estava lembrando que há muitos anos a gente já fez entrevista com ele, que ele é muito bom, né? Super beijo, obrigada a todos vocês pelo carinho da audiência. Amanhã, meio-dia, estarei aqui esperando por você. Até lá.